Fala, rapaziada! Estamos começando mais um episódio do Segue o Papo Podcast e hoje temos um assunto muito interessante, mas que com certeza pouquíssimas pessoas prestam atenção, coisa que deveriam fazer com bastante cuidado. Vamos lá! Estou com Magda Medeiros, médica veterinária, PhD, doutorado na Escola Paulista de Medicina, pós-doc na Universidade de Cambridge, professora titular da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, especialista em neurologia. E hoje ela está como coordenadora do curso de prescrição de produtos à base de cannabis para animais no Instituto Mundo Cannabis. Muito prazer te receber aqui, Magda. Muito prazer, Rodrigo. Prazer estar aqui no Segue o Papo. Isso aí, temos muito assunto, muita coisa que o pessoal não sabe, mas que é importante esclarecer, né? Porque é um assunto que tem certas restrições, mas que cabe bastante esclarecimento para que as pessoas entendam, né, efetivamente, isso, né, sobre o assunto. Então vamos lá. Me fala aí sobre a origem, né, do cannabis, até para a gente chegar nos dias atuais aí. Como é que... Então, vamos lá, né? A cannabis, a maconha, a cannabis e maconha é a mesma coisa, né? Esse é o primeiro ponto. Ela é uma planta, só uma planta, né? É uma planta que foi muito cultivada durante o mundo todo, por muitos anos, né? E o cultivo milenar da cannabis aconteceu há mais de 2.700 anos atrás, antes, né? 2.700 anos antes de Cristo, né? E o cultivo aconteceu por diversos motivos, né? Então, você tem a cannabis que tem uma grande concentração de fibras, que pode ser usada, então, para indústria têxtil, para indústria de construção civil e etc. Tem a cannabis que você tem uma produção, as sementes da cannabis vão dar origem à indústria de alimentos, né, facilitando para uma grande concentração de proteínas e de nutrientes, e também como cosmético. E as flores da cannabis vão dar origem aos fitocannabinoides, que são os produtos que têm mais potencial farmacológico, potencial terapêutico. Além dos fitocannabinoides, você também tem os terpenos e os compostos aromáticos, que também são medicinais. Então, mesmo não sabendo disso, a cannabis é usada com finalidade medicinal, né? Já lá na medicina Ayurveda, na medicina chinesa, e lá em 1830 e pouco, né, foi trazida para o Ocidente por um médico irlandês, e foi trazida lá para a Europa, onde ele começou a ser usada para diversos fins, né? Então, para epilepsia, para distúrbios excitatórios, vamos dizer, um aumento do nível de ansiedade. De estresse. De estresse, não se usava esse termo naquela época, não existia, né? Como afrodisíaco, né? Como relaxante. Então, a cannabis foi utilizada por muito tempo, até aqui no Brasil, né? Só que, por questões principalmente comerciais, né, onde a cannabis competia com a indústria de algodão, a cannabis foi proibida nos Estados Unidos. Na época também ela era utilizada principalmente por mexicanos, né, e por uma população pobre. Então isso levou à criminalização da maconha lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil a criminalização aconteceu seguindo, né, a tendência americana, principalmente porque tinha um viés do uso da cannabis por pretos, né, que antigamente se utilizava o termo de pito do pango, né, porque os negros escravizados usavam a maconha e era chamada pito do pango, então foi proibida, né, esse pito do pango. Então, por que a gente está falando isso? Porque era uma planta que sempre foi utilizada para diversos fins, né? Tantos fins inicialmente era único, exclusivamente medicinal? Não, era também recreativo. Era também recreativo. Era também industrial, né? Pela grande quantidade de fibras.
por questões comerciais e por questões de racismo, né, vamos dizer assim, a cannabis foi proibida no mundo. Na verdade, o que a gente discute é que o efeito o efeito recreativo da cannabis, os efeitos deletérios, são muito mais brandos do que outras drogas, como o álcool e outras drogas principais, né, cocaína e outras. Você não tem como comparar os efeitos deletérios da cannabis, né, com essas outras são algumas até listas, né? Não, sem dúvida, né? O álcool, por exemplo. O que eu te fiz a pergunta do recreativo é o seguinte, porque quando você falou que vem do Oriente, né? Agora, quando chegou no Ocidente, é que começou a ter uso recreativo ou não? Até no próprio Oriente já era utilizado? Até no próprio Oriente já era utilizado, né? Na verdade, existem registros falando que desse médico irlandês, né? Do William Brooke Shadonese, que ele fala que na Índia se usava para qualquer tipo de pessoa, que as pessoas ficavam com riso fácil, né, mais relaxadas, né, então era utilizado por todo tipo de gente. Então não tinha só a questão medicinal, mas também não. Tinha uma questão recreativa também. Entendi. Né, mas isso não impedia que ela pudesse ser usada para medicinal. Entendi. Né? Então essa briga toda ela começou não só por essa questão de, né, que hoje se discute muito, né, a respeito de ser droga, lícito, não, começou até pela questão têxtil que você está falando, a briga com algodão e tudo mais. Então é uma coisa muito mais profunda, verdade, né? A discussão sempre envolve questões comerciais e de racismo. Isso que é a base da discussão dentro da cannabis, né? E isso se resume a hoje, né? Então, o que é a cannabis hoje no Brasil? Está sempre ligado ao que tipo de população vai ser descriminalizada e vai ser afetada pela guerra às drogas. Essa é uma questão importante. Que a gente não tem como, mesmo que a gente não vá falar sobre isso, né? Sim. Daqui para frente, mas a gente sempre acaba falando um pouquinho. Não, obviamente, porque não tem como correr, não tem como fugir. Por mais que o tema seja sobre a utilização, né, da cannabis no tratamento veterinário e a sua importância, mas é inevitável, a gente está falando de cannabis é cannabis. Isso, né? exatamente. Isso é uma coisa interessante para a gente já levantar um gancho depois, porque a gente está tratando de uma droga, de uma planta que é proibida. A planta é proibida. A planta, né? A planta, tadinha, né? A planta é proibida, né? Não é só o uso. Entendi. Então, o cultivo, não é o cigarro de maconha que é proibido, é a planta. O cultivo de cannabis no Brasil ninguém é proibido. pode plantar isso. Não, só o cultivo é proibido. Ela só é permitido em casos especiais, por exemplo, no autocultivo já é permitido, né, por decisões judiciais específicas, e o cultivo foi liberado para algumas instituições de pesquisa no Brasil. Então, como o cultivo é proibido no Brasil, você só pode ter produto a partir da importação. Né? Então, você pode ter importação direta de um produto do exterior. Né? Então, as pessoas podem ir no médico e ser receitada cannabis, né? Receber uma receita de cannabis e ela ir diretamente numa trade, numa empresa que vai fazer importação direta de um produto que é vendido no exterior. E precisa passar por um processo burocrático? Simplesmente um cadastro simples na Anvisa, você já consegue ter a liberação do produto e você compra. Justificando por A mais B que é necessário para o tratamento? É uma receita simples, né? Uma receita controlada, mas, né, você consegue razoavelmente rápido. Além disso, as pessoas também têm acesso a produtos de cannabis, óleos de cannabis registrados no Brasil. Tem mais ou menos 30 produtos já registrados no Brasil. Além disso, você também tem acesso através de associações canábicas. O que são associações canábicas? São um grupo de pessoas que plantam, cultivam a cannabis, extraem o óleo e disponibilizam a partir de um preço, obviamente, para os seus pacientes. Mas essas pessoas, então, têm autorização? Elas teriam... Algumas associações são completamente legalizadas, outras não são tão legalizadas. Então, existem associações mais que têm um processo químico e de produção mais seguro, né, vamos dizer assim, mais
mais seguro para o paciente, e tem associações que não têm tanta segurança assim. Então, por isso que a gente já vai adiantar, né? A fonte do óleo que você está usando é fundamental para o efeito. Entendi. Isso é uma coisa importante que a gente vai falar. Então, tem essa proibição, mas os estudos, né, você pode dizer melhor do que ninguém, comprovam, né, a eficácia da utilização de cannabis no tratamento dos pets, né, em especial. Né? Isso é muito importante. Assim, a cannabis, vou falar um pouquinho sobre o que a ideia, né, de por que a cannabis é medicinal. Uhum. Então, a cannabis, toda planta é uma usina, a gente brinca, né? Fala que toda planta é uma usina. Você tem lá muitos componentes, todas as plantas têm muitos componentes. Né? Sendo que a cannabis ela tem mais de 500 componentes. Dentre esses componentes, mais de 100 são fitocannabinoides, e esses fitocannabinoides são estruturas lipídicas, né? E que quase todos, quer dizer, praticamente todos têm efeitos medicinais importantes, né? Então, eles vão ser antioxidantes, eles vão ser analgésicos, anti-inflamatórios, vão diminuir os problemas da inflamação intestinal, da neuroinflamação. Alguns vão ser mais ansiolíticos do que outros, né? Então, efeitos e antiepiléticos. A maioria tem efeitos antiepiléticos. Além disso, você tem aqueles outros componentes que são os terpenos, né? Os terpenos que são os alcaloides, os flavonoides são importantes para ter efeitos interessantes também. Então, desses componentes, os dois componentes mais estudados da cannabis é o THC, que é o tetrahidrocannabinol, e o CBD, que é o canabidiol. Então, existem estudos já muito sedimentados, né, onde você faz estudos em rato mostrando o efeito, né, do CBD como efeito analgésico, ansiolítico, diminuição do estresse, melhora dos quadros de Parkinson, melhora dos quadros de... Uma infinidade de coisas. De Alzheimer, todos aqueles aspectos. E o CBD, ele não é psicotrópico. Então, ele não dá um barato, não altera a consciência, não aumenta a fome, por exemplo. Ele até, na verdade, melhora os quadros de diabetes. Já o THC, que é o componente que vai dar o barato, ele tem uma grande concentração nessas cannabis fumada, né? Por isso que cannabis que você usa para recreativo tem uma quantidade grande de THC. E ele vai dar esse efeito de diminuição do processamento de tempo, uma ideia de tentação do riso, né? Aumento do riso, aumenta a fome, né? Então, ele que vai dar essa alteração. E alguns óleos, né? A gente classifica que alguns óleos vão ter maior quantidade de CBD, outros óleos vão ter maior quantidade até porque é tratado no laboratório, né? Você está fazendo Você vai ter variedades de cannabis que vão ter níveis maiores de THC, variedades de cannabis que vão ter níveis maiores de CBD e de outros canabinoides também, como o canabigerol, por exemplo. A gente já tem óleos no mercado. Uhum. Né? E vai variar, imagino eu, de acordo com a doença que você vai combater, exatamente. Né? Então, a gente já tem evidências muito claras em humanos, em animais experimentais, sobre esse efeito. Agora, o que tem em cachorro? Né? Quais são as evidências em animais? Então, em animais, a evidência maior, em cachorro principalmente, é do efeito antidor. Então, a gente já tem estudos bem sedimentados mostrando o efeito antidor relacionado à osteoartrite. A osteoartrite de coluna, a osteoartrite da displasia coxofemoral, a osteoartrite de joelho, né? A osteoartrite de maneira geral. Onde você tem melhora da qualidade de vida e melhora dos sinais de dor mesmo desses animais. O que é fantástico, né? Porque os animais estão cada vez mais velhos, e muitos desses animais vão ter problemas genéticos relacionados à osteoartrite, né? Vão ter uma tendência genética a essa osteoartrite. Então, só esse efeito já valeria vários podcasts. Tipo, sim, o efeito antidor, o efeito analgésico é maravilhoso. Um efeito fantástico. Além disso, a gente tem o segundo efeito mais importante é antiepilético. Então, a gente já tem resultado mostrando que a cannabis, principalmente com alto nível de CBD, sempre isso estou falando, ela vai diminuir o número de crises e também os dias de crise de animais com epilepsia refratária, que é uma epilepsia que não responde a outros medicamentos.
né? Que a epilepsia é mais difícil da gente tratar. Então, esses estudos mostram que mesmo nesses casos, você já tem um resultado, né? Em animais que poderiam, que melhoram com outros remédios, aí você tem um resultado melhor ainda, que é o caso dos meus animais que eu trato, né? Então, eu tenho animais onde tem alguns animais que você tem o uso do fenobarbital, que é o medicamento mais comum que a gente usa para epilepsia em cães, e aí você adiciona cannabis, né? O óleo de cannabis rico em CBD, e você vai ter um efeito neuroprotetor, o animal vai diminuir as necessidades metabólicas do cérebro, consequentemente você protege aquele animal do envelhecimento de maneira geral, da morte celular, etc. E a epilepsia é comum, né? Muito comum. Em torno de 1% da população de cães são epiléticas. Então, mais ou menos 1% da população humana tem epilepsia, mais ou menos um pouquinho menos da população de cães. Esse remédio, ele pode ser óleo? Normalmente, a maioria dos produtos à base de cannabis coloca na água ali, é óleo, né? Porque o fitocannabinoide é lipídico, né? Então ele é diluído em óleo, e aí você coloca na mucosa, na mucosa oral, na língua, debaixo da língua, né? Eu levanto assim o lado do cachorro, né? E coloca ali, né? Normalmente são poucas gotas, né? Ou dá com alimento gorduroso, um pedacinho de choru, um pouquinho de choru, um petisco de maneira geral. Entendi. Normalmente o resultado a aceitação é ótima, né? Não tem gosto muito forte, não. Na verdade, os humanos que têm um pouquinho de problema com esse cheiro, né? Com o cheiro da cannabis, que fica com medo e tal. Mas além desses resultados, né, então a epilepsia é um resultado fantástico, a gente também tem estudos já iniciados com o efeito ansiolítico do óleo com alto nível de CBD. Né? Então o animal vai ficar mais calmo, ele vai ficar mais relaxado, principalmente para ansiedade de separação e ansiedade generalizada, que a gente chama no cachorro. Né? Então, isso em cães. A gente já vê o uso da cannabis para em vacas, né, em vacas leiteiras, né, onde você usou subprodutos da indústria da cannabis, em que você usa na alimentação desses animais, essa suplementação, e os animais têm um efeito antioxidante, anti-estresse e ficam mais tempo relaxadas, mais tranquilas, mostrando um efeito anti-estresse desse produto. Então, isso é só o início, né? Entendi. Mas a utilização, então, para animais não tem essa restrição ou ainda existe algum tipo de restrição para a utilização de animais? A restrição de quê? A restrição jurídica ou a restrição... Não, jurídica mesmo, ou seja, se tem algum entrave, porque a gente estava falando a gente deu uma pincelada na questão do uso medicinal para humano, né? E aí tem essa questão um pouco burocrática, enfim, aí tem que pedir a Anvisa. Agora, para o uso animal, também é dessa forma? Pior, né? Infelizmente, pior. Na verdade, o que acontece? Os humanos têm essas 3 fontes, né? Então, o produto importado, a compra na farmácia ou de associação. Como o veterinário não tem autorização para prescrição, né? Porque a prescrição, a Anvisa só libera, só autoriza a prescrição para médicos, né, cadastrados no CRM. Nós somos médicos, nós temos condições de prescrever qualquer psicotrópico, né? Por exemplo, se eu quiser prescrever um Rivotril para o meu cachorro, eu posso, né? Mas, como a Anvisa está legislando a respeito disso, ela regulamenta só para médicos inscritos no CRM. Entendi. Então, o veterinário não tem acesso à prescrição da cannabis no Brasil e nem à importação. O que nos resta? Associação. Entendi. Então, a gente só tem acesso às associações, então você faz a prescrição com insegurança jurídica e aí o próprio paciente vai, né, o próprio paciente não, o tutor vai na associação e faz todo o cadastro e as associações
disponibilizam, né? Um grande número de associações disponibiliza esses produtos para os pets. Porque a gente conversando, né, a questão da utilização pelo ser humano, porque tem toda, né, aquela questão do recreativo, enfim, isso é uma discussão que não cabe a gente aqui, que a gente está falando sobre o uso medicinal para pet, né? Agora, o uso recreativo de pet, eu particularmente acredito que não existe. Não tem como, né? Lógico, então, quer dizer, como é que esbarra-se ali, né? É estritamente, né, medicinal, como é que eu vou restringir isso ao pet, né, que sofre de uma ansiedade, de um estresse, epilepsia, enfim, dor, é complexo de entender isso aí. Na verdade, assim, a Anvisa entende que existe sofrimento animal agora, então hoje tem um monte de animal sofrendo que poderia ser beneficiado com o uso da cannabis. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Mas ela diz que ela não legisla sobre o uso animal, que é o MAPA, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. E aí, quando você chega no MAPA, o MAPA fala, mas eu não posso legislar porque não existe produto para a área veterinária. Então, aí fica todo deixa mundo, que eu deixo, né? Um jogando para o outro, o veterinário ninguém resolve. Fica ali, né? A gente começou a conversar isso, porque eu sou do GT de cannabis medicinal, né? Do Grupo de Trabalho de Cannabis Medicinal do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro. Então a gente começou a conversar com o MAPA, começou a conversar com a Anvisa para discutir sobre isso, sobre a necessidade de que os animais, a gente tem dentro da nossa profissão a possibilidade de tratar os animais, existem animais em sofrimento, mas a gente não tem disponibilidade desse produto no Brasil, porque não tem nenhum produto veterinário registrado. Mas a gente pode prescrever produtos humanos. Então por que não deixa prescrever os produtos humanos? Né? Aí a gente está nesse... E como é que está essa briga? Como é que tem alguém de frente, uma comissão, enfim? Tem um GT de cannabis em todos os estados, né? A maioria, quer dizer, vários estados têm. Tem um Conselho Federal, mas existe uma alteração lá na diretoria da Anvisa e houve um retrocesso nas negociações. Então agora a gente vai tentar rever essas negociações para ver se a gente avança nesse aspecto. Por quê? Por que é tão importante isso? Porque eu, como veterinária, eu quero ter opção de tratamento. Lógico. Eu não quero usar... se eu quiser usar da associação, eu posso prescrever, mas se eu quiser usar daquele óleo, com aquela formulação, eu também vou ter acesso. Qual é o argumento contrário a isso, né? Porque... é aquele que você já levantou a bola, que é que que você prescrevendo para pet, o tutor pode usar como uso recreativo. É isso, né? Assim, se o tutor tem acesso aí ele vai pegar as gotinhas e vai botar lá na gengiva. Isso não tem sentido, isso, né? Na verdade, assim, se o tutor tem acesso, né? O tutor vai ter acesso através de associação, através dessas 3 questões que eu falei. Então, para que ele vai usar aquilo do cachorro? Não tem sentido. Né? Tudo bem que o povo é meio doido, mas a gente não pode se basear nisso, né? Porque imagino eu que você vai transformar uma exceção em regra, né? Exatamente. É complexo, né? Então, todos os animais se eu for pensar na possibilidade de um sujeito, meia dúzia de sujeitos fazerem isso e prejudicar, porque eu fiz um levantamento aqui, me corrija se eu estiver errado, a gente no Brasil tem mais de 150 milhões de pets. Quer dizer, pela população de 220, né, que nós temos hoje, né? Fazendo uma conta de padeiro aí, praticamente todo mundo tem pet. Então, quer dizer, aí o doidão que pega o negócio e passa na gengiva, você proíbe o uso medicinal de uma coisa que é legal para o seu bichinho lá que está, né, sofrendo de ansiedade, tremendo, enfim, é complexo. Exatamente. Entendeu? Na verdade, assim, a gente discute que essa questão do uso recreativo não compete a gente. O cachorro não vai. Não vai levar um beck pra praia. Não vai. Ele pode comer o beck do aí dá problema, né? Aí sim, essa é a condição das intoxicações. Mas ele não vai fazer isso. Então, quem tem que discutir isso é outro tipo de lei, né? É outra questão. Exatamente. Agora, você evitar disponibilizar um óleo que vai ser benéfico para o animal, né? É um absurdo, né? A gente precisa resolver isso, né? A gente não quer discutir sobre o uso recreativo, a gente quer discutir só sobre o uso medicinal seguro. Porque se a gente não
regulamenta, a gente abre porta para o uso indiscriminado, né? Para o cara comprar ilegal, produto ilegal, sem os componentes necessários, né? O que me causa estranheza é você falar que hoje essa discussão para o uso medicinal do ser humano, ele inclusive está mais flexível do que do animal, né? Se a causa da não flexibilização do uso animal é o ser humano, como é que a discussão... Fala para a Anvisa, chama a Anvisa aqui, por favor. Entendeu? Não sei se o pessoal da Anvisa segue o papo, mas não é, porque se o problema da discussão animal é o ser humano, por que é flexível, né, essa discussão? E aí, assim, a gente, o veterinário, tem, pela nossa liberdade dentro da profissão, a gente tem condições de prescrever produtos humanos, de uso humano, e psicotrópicos, né? Então, não faz sentido isso. A gente precisa estar aberto para poder prescrever qualquer coisa, inclusive um produto que também já está sendo utilizado em humanos. Essa é a discussão. Parece uma coisa tão simples, né? Porque... A gente não sei por que a gente está falando disso, mas infelizmente... Não, mas porque, cara, isso aí a gente... Essa história. Pessoa que é a favor de liberação de maconha, para uso recreativo... Cara, isso é outro tipo de discussão. Agora, essa questão pontual de uso medicinal... Né? Porque, não sei, eu não sou médico, mas com certeza existem alguns medicamentos liberados que, se o cara fizer um uso desvirtuado da coisa, também pode se tornar uma droga, né? Enfim. Agora, o uso da cannabis, né? Uma cápsula, uma gota, que seja, pro animal, cara... E uma coisa interessante, Rodrigo, assim, é que no animal, a gente tirando essa questão do cachorro que come uma ponta do dono, do tutor, tira essa parte da intoxicação, o uso medicinal da cannabis em animais é muito seguro, né? Porque, diferente, por exemplo, de um opioide, né, da morfina, por exemplo, você tem receptores para morfina em regiões aqui do tronco cefálico que vai levar à parada respiratória. Né? Então, se você toma muita morfina, você pode ter parada respiratória e pode morrer. Na cannabis, não tem receptores no tronco cefálico, você não tem parada respiratória. Então, o uso é muito seguro para os animais. Você, mesmo com níveis altos de THC, o animal vai ficar lá um pouco estático, né, com ataxia, que a gente chama, e depois ele vai melhorar. Né? Então, quando você usa com a prescrição segura, o tratamento é muito seguro. Né? Então, por exemplo, o que a gente vê? Um animal que não pode tomar anti-inflamatório por muito tempo. Ninguém pode tomar anti-inflamatório por muito tempo. Então, tá com dor, tomou anti-inflamatório, melhorou, mas vai voltar a dor. Então, o que a gente faz? Começa com dose muito baixa, aumenta lentamente, e o animal vai ter uma resposta, quase sempre a gente vai ver uma resposta significativa dos níveis de dor. É só você saber exatamente, né, a dosagem certinho. E há uma infinidade de derivações, né, da cannabis, né? Mas todas elas são 100% natural ou não? Algumas têm umas misturas que... Existem já canabinoides, que são produtos sintéticos, que semelhantes aos fitocannabinoides da cannabis. Né? Então, existe... Né? Então, principalmente essas maconhas, que a gente fala maconha sintética, o K9, etc., são produtos sintéticos colocados em plantas ali, né? Em qualquer ervinha eles colocam ali. Então, existem esses canabinoides sintéticos. É isso. O que a gente está falando aqui são os fitocannabinoides. Então, na maconha mesmo, você só tem esses fitocannabinoides. Então, 100% natural. 100% natural. Você vai ter composições diferentes, algumas com concentração muito grande de THC, vai dar um efeito, né, de chapação, vamos dizer assim, né, diminuição da pressão, você pode ter uma diminuição da glicose, o animal pode ficar muito caído, né? Agora, se você tem níveis um pouco menores de THC e com mais CBD, mais outros fitocannabinoides, você vai ter um resultado um pouco mais agradável, vamos dizer assim, né, com efeitos colaterais menos intensos. Vamos lembrar que o THC também é medicinal, você precisa do THC muitas vezes, né? Mas algumas vezes, né, em excesso, pode dar efeitos colaterais mais graves. E uma outra coisa importante também é que o THC pode ser ansiogênico. Né? Então, tem gente que aumenta a ansiedade, fica meio psicótico quando usa maconha em alta... Entendi. Né? Então, tem uma contra... É isso que eu ia te perguntar, a gente ia entrar nessa seara de contraindicação, né?
Então, a grande contraindicação da cannabis em cachorro é a ansiedade. Então, da cannabis com altos níveis de THC. Então, entendi. Então, na verdade, ele estaria tomando para resolver a ansiedade, ele está ficando mais ansioso ainda. Pode ser que ele aumente a ansiedade. Como a gente não sabe ainda como é que vai acontecer isso, porque em humanos existe até um teste genético para você avaliar se você vai ter ou não, né, sintomas, efeitos colaterais ruins. Em cachorro a gente não tem isso. Então, animais que são ansiosos, é melhor você não usar THC. É melhor usar só CBD. Usar óleos com mais CBD. Então, a ansiedade é o principal. A gente não usa planta medicinal durante prenhez, né, gestação. Né? Você pode ter, por exemplo, uma alteração cardíaca, um animal cardíaco descompensado, aí você não vai usar também. Basicamente é isso. Mas verdade seja dita, né? Qualquer tipo de remédio, ou qualquer tipo de coisa, né? Até a água tem contraindicação. Eu estava lendo um dia desse que a mulher tá num parque da Disney, tomou 2 litros de água e morreu. Intoxicação de água. Eu nunca tinha visto na minha vida. Né? Eu falei, caramba. Então, quer dizer, tudo tem contraindicação. Então, também a gente não pode pegar e levar. Não, se não tem contraindicação, só vai ser liberado se não tiver contraindicação. Isso não existe, né? E assim, veterinário, só o médico veterinário pode prescrever. Então, ele tem direito, ele tem condições de prescrever, então ele vai prescrever da melhor maneira possível. Vai ter um estudo, um levantamento, um tratamento de acordo com o paciente, para paciente, no caso o pet, né? Mas nos Estados Unidos, como é que é isso? Então, em muitos países... Eu falo Estados Unidos porque, a cannabis é uma suplementação. Né? Ele é vendido como suplemento, principalmente a cannabis com baixo conteúdo de THC. Então, você tem óleo de CBD, de canabidiol, em tudo. Então, lá os animais como se fosse ração. Coisa. Compra a ração, compra o canabidiol e vambora. Vende em qualquer lugar. Na loja de conveniência. Eu ia falar isso, na loja de conveniência, né? Então você tem... Só que lá os caras pegam também, mas lá é liberado também, não? Em determinados lugares, né? Mas assim, a gente não está falando das flores, né? Que vai ser fumada, etc. Não, nada disso, está falando só do óleo. O óleo, aí pode ser o óleo que vai ser distribuído em biscoitinho, em goma, etc. Tem alguns lugares que você tem já a disponibilidade do THC mesmo, então diferentes tipos de óleo com THC também, né? E como suplemento. Né? Então, por isso que você pode simplesmente ir lá nos Estados Unidos comprar e trazer. Só que na hora que você traz, você tem que fazer como se fosse uma autorização, né? Sem comunicar, né? Não pode entrar no Brasil, produto à base de cannabis, não pode entrar no Brasil só se tiver uma prescrição. Sim. Então, você tem que ter uma receita. Né? Então, não dá para fazer. O cara vai encher a mala de biscoito, o negócio vai ficar esquisito para ele. Não pode. Não pode, pode ter. Entendi. Então, vai ter, né? Na verdade, se a Polícia Federal pegar, vai ter. Vai ter problema sério. Vai ser acusado de tráfico, inclusive. Então, assim, são coisas completamente inacreditáveis, né? Mas é que acontece o tempo todo. Não, pois é, porque, como a gente falou, né? Essa flexibilização deveria haver, né? Não que não pudesse haver do outro lado, não estou entrando nesse mérito, mas do animal ali zero recreativo. Verdade, exatamente. Aí, assim, a gente perde porque deixa de ajudar os animais. Você perde porque existe falta de indústrias, né? De várias empresas que estão perdendo. Que poderiam estar vindo de fora para poder montar aqui e ajudar. Né? Se espanta, né? Então, por exemplo, tem muita indústria da cannabis que vem no Brasil, mas aí chega aqui, a regulamentação é muito difícil, aí vai embora. Né? E, além disso, tem toda a questão do cultivo. Eu estava até fazendo vendo um TCC, um trabalho de conclusão de curso de um aluno, que ele falava em torno de até mais de 90% do território brasileiro pode ser cultivável para cannabis. Você imagina? 90%? Então, assim, cara, quase todo lugar dá cannabis. Então, assim, você imagina a quantidade de território brasileiro. Existe uma chance muito grande de que a gente seja uma grande potência dessa aí mexe planta. Com a economia e tudo mais. Né? Então, é um desperdício absurdo que isso não seja resolvido. Né? Então, são passos que a gente tem que dar, né? Onde, lógico, o cultivo deveria ser restrito, né? Com câmera, etc. Mas precisa acontecer. Mas, Magda, você que está
de frente, né, nisso, né? Se você pudesse me dar assim um panorama, o que você acha? Você acha que está avançando? Não, Rodrigo, está longe da gente conseguir o que a gente quer? Ou não, tem uma esperança? Tirando o otimismo, né? Partindo para o realismo. Tipo assim, pô, Rodrigo, cara, a gente precisa... ano passado a gente estava muito otimista, a gente fez uma reunião com a Anvisa e a Anvisa falou assim, a gente vai colocar na pauta das reuniões até o final do ano, a gente vai ter isso já delimitado, colocando o veterinário como prescritor. Aí já ajudaria, pelo menos a gente compraria aqui na farmácia um veterinário, ou seja, dava um passo em cima disso. Simplesmente eles não falaram nada até o final do ano passou. Então, assim, tem horas que a gente fica um pouco mais otimista, tem horas que a gente fica menos otimista. Sinceramente, eu estou na fase menos otimista agora. Entendi. Né, que eu acho que a gente vai ter que continuar nessa desobediência civil, que é o que a gente está fazendo hoje, que a gente chama de desobediência civil. Né? Porque se a gente não fizer isso, a gente não segue. Entendi. Sabe? Senão a gente precisa dar esse passo para conseguir ter algum resultado nesse assunto. Dessa briga, né? Porque imagino que a briga para a liberação de uso medicinal dos seres humanos, ela é conjunta, ou seja, é uma galera que se une ou não? Não é uma... Na verdade, eu acho que é até uma crítica que eu faço com os colegas dos humanos, eu falo que eles precisam unir mais, né, as forças para isso. A gente fez no mês passado um congresso conjunto, que tinha lá o tópico de veterinário. Porque o tema é o mesmo, independentemente para quem vai utilizar. Então, acho que poderia juntar forças, né, para poder... E você lembra dos 150 milhões de pets? Né? Eles comem, né? Eles usam remédio. E é uma indústria muito grande a respeito. Então, a gente não pode simplesmente negligenciar isso. É muita grana que rola. Não, e o pet, pô, é tratado como filho, né? Vida. Não é? Filho de 4 patas. Quer dizer, então é tudo uma família só. Todo mundo tem que brigar junto. Exatamente. Não é? Esse é um ponto muito legal que você tem falado. A gente precisa estar mais unido nisso. Porque para falar que hoje é meu aniversário do meu filho de 4 patas é lindo, mas na hora de brigar lá... Né? Tem que brigar junto, todo mundo, é uma coisa só. Exatamente. E aí, só para umas coisas importantes para a gente lembrar, o seu filho de 4 patas, é importante para você, mas será que o que a gente tem que perceber é que ele sofrer é importante para todo mundo, sabe? Que às vezes as pessoas falam assim, eu gostava muito do meu cachorro, a minha filha gosta muito do meu cachorro, e se meu cachorro morrer, a minha filha vai ficar muito triste. Mas e o sofrimento do seu cachorro? Ele conta. Né? Não é só o seu sofrimento. Sabe? Não é meio egoísta esse pensamento, né? Então, assim, eu não perco tempo, eu sempre falo disso, tá? Eu tenho que sempre falar disso, que eu acho que é fundamental a gente perceber se o animal está sofrendo, a gente precisa fazer alguma coisa a favor disso. É verdade. Pra resolver isso, né? Então, é por isso que a gente está aqui, né? Pois eu acho que a gente tinha que, né? Quem sou eu, né? Mas eu entendo a causa e sou completamente favorável, né? E eu acho que a gente tem que pegar nessa linha mesmo, de juntar, de união, né, de forças. E, cara, a importância que hoje um pet tem dentro de uma família, né, para uma criança, né? E eu vi muito isso durante a pandemia, né, cara? A quantidade de pessoas que adotaram, adquiriram cães, gatos, né? Você vê, né? Como é que... É mais fácil você ter um pet do que um filho humano. Pois é, cara. Então, olha só o número, 150 milhões, pô. A gente não tá falando de... né? A gente tá falando de um número expressivo. Então, como é que você vai deixar de lado, né? Isso. Então, acho que tinha que haver, de fato, essa união em prol da mesma causa, seja ela o tratamento animal, o tratamento, né, humano. E eu acho que provando por A mais B, quem sou eu aqui para dizer alguma coisa, mas me fala, você tem algum caso emblemático, ou casos emblemáticos assim, de que, poxa, o cachorrinho já estava meio que desacreditado, o gatinho que, enfim... Assim, a gente tem... Porque a gente, infelizmente, desculpa te interromper, mas a gente ainda tem um certo preconceito, porque tudo que leva a maconha, a pessoa não quer nem ouvir, né? Não quer nem parar para ouvir. Por isso que a gente aqui, né? Quer fazer as pessoas abrirem os olhos, que a gente não está falando de droga aqui, né? Maconha, a pessoa já pensa logo o pior. A gente está falando do cannabis, utilização medicinal, né? Nesse caso específico para pet. Aí fala aí alguns casos que são interessantes. Eu tenho um caso muito, muito legal, que era uma senhora lá de Niterói e o cachorro já estava há anos
meio sorumbático, sabe? Sorumbático é um termo interessante, mas eu acho que ele era o sorumbático, né? Meio parado e não conseguia se movimentar direito, já não estava comendo direito, e a gente começou sempre na bola, sabe? Assim, sempre com dose baixa, iniciando. E aí o resultado foi um cachorro que eu falo que ele saiu do umbral, sabe? Ele reviveu com a cannabis. Ele simplesmente começou a se movimentar. Você lê o texto dela falando, meu cachorro voltou a ser cachorro. E o cachorro tinha quantos anos? Acho que ele estava em torno de 8 anos. Novo, né? Na metade da vida de um cachorro, né? Em tempos médios, então, de cachorro é 16, 17? Dependendo o médio, do tamanho, né? Mas assim, então teve um resultado muito bom, né? Esse resultado dele, porque provavelmente ele estava morrendo de dor, né? E aí ficar com dor, acordar com dor, dormir com dor, né? É muito ruim. Então ele teve uma melhora muito significativa, né? E com a dose baixa, diária, sempre, normalmente 2 vezes por dia, né? Não sei quantas gotas, não lembro quantas gotas ele está tomando. E se você comparar esse produto a outro, o resultado é muito bom, porque se ele toma 4 gotas por dia, um medicamento tem 30 ml, cada ml tem 20 gotas ou 30 gotas, dependendo do dosador, né? Eu acho que nesse caso era 20 gotas. Dura pra caramba, dura mais de 2 meses, entendeu? Então, assim, você paga R$200 por isso. Imagina a felicidade da tutora, né? Vendo A gente tem muito caso de epilepsia, né? Então, você tá usando um antiepilético, quando você adiciona a cannabis, o animal estabiliza as crises e aí não tem mais crise, né? Então a gente pode, de certa forma, tentar diminuir o antiepilético, porque o antiepilético tem efeito tóxico, logicamente, e aí a gente consegue ter um resultado muito bom. Né? Atualmente, por exemplo, a gente está fazendo uma pesquisa com cachorro, com gato, na verdade, para tratar a osteoartrite em gatos, a dor osteoartrítica em gatos idosos. Então, gato acima de 10 anos, quase todos têm osteoartrite. Só que ele não fala, né? Não é que nem a gente. Tá doendo, não fala isso. Mas ele também não se mostra com dor, né? Mas ele só fica quietinho. Quase todo gato acima de 10 sorumbático. vai estar sorumbático também. Então a gente está utilizando um óleo de cannabis, né? Lógico, uma pesquisa aprovada pelo Comitê de Ética, pela Anvisa, essa pesquisa, mas utilizando um produto importado. Entendi. Que tem até registro no Brasil, mas é um produto que vem. E a gente está tendo resultados interessantes, entendeu? Não posso falar, mas você tem resultados muito bons. Então, assim, a minha experiência clínica, ela é muito positiva com a cannabis, né? Inclusive, tem resultados para câncer também. Pô, cara, isso aí... Há alguns animais, né? Eu não tenho tantos resultados fantásticos assim, mas eu tenho uns colegas que têm, né? Muita gente tem resultados muito legais mostrando o efeito anticâncer da cannabis. É um resultado que a gente chama preventivo ou... Não, anedótico, né, que fala, né? A gente não tem registro de pesquisa clínica sobre isso ainda, mas mostrando diminuição dos níveis do tumor, né? Redução do tumor. Isso aí é muito relevante, né? Isso em humanos também. Você tem resultados interessantes disso também. Só que são mais restritos, né? Como não tem pesquisa, então a gente não fala muito, mas são resultados maravilhosos. É muito bom. Vale a pena, né? Eu acho que o veterinário que está se restringindo ao uso da cannabis está perdendo mercado, né? Porque é um mercado que não tem volta, não tem como a gente sair disso, né? Voltar a não usar, vai continuar usando e a gente precisa de quanto mais pesquisa melhor. Porque pesquisa mostra, né, cara, os resultados e o que eu falei da união, enfim, é uma briga. É uma briga boa. É uma briga boa, mas por uma excelente causa. As pessoas têm que entender melhor antes de fazer qualquer tipo de julgamento precoce, né? Isso. Que é um benefício que você traz para um bichinho e por que não, para o próprio ser humano, né? Como já acontece. Sim, exatamente. Né? A gente está falando de coisas sérias, muito sérias, né? Ansiedade, enfim, epilepsia, câncer, nem se fala, melhora do sono. Então, é o uso medicinal. Essa é a briga, é a bandeira. Parabéns aí, né?
Muita esse luta empenho. ainda pela frente. Não, eu sei, é uma luta, mas é uma luta que com certeza vale a pena, né? Vale. Espero que um dia você consiga aí o objetivo que vai trazer benefícios a muita gente. Isso. E a muito bichinho. Tá bom, Magda? Obrigado aí Rodrigo. pelo nosso bate-papo, foi muito legal, muito instrutivo. Espero que o pessoal tenha curtido bastante e com certeza curtiram. Pode se despedir aí da nossa galera. Então, gente, muito obrigada pelo convite, obrigada por ter assistido. Então, para quem tem pet, né, vale a pena considerar a possibilidade para uso do seu animal idoso, o seu animal que está com distúrbio cognitivo, por exemplo, a gente nem falou, né, mas isso é um dado importante, a gente usa muito para distúrbio cognitivo. Não, se você quiser falar, a gente pode falar. Então, isso é Aproveita e fala. É um resultado muito bom. A gente tem resultados muito, muito legais com o distúrbio cognitivo, que eu acho que é importante. O animal com dor, o animal epilético. Conversa com o seu veterinário, vê a necessidade, né? Conversa com ele da possibilidade do uso da cannabis para o seu pet. Para quem trabalha com animais de produção, vale a pena você perguntar e discutir a possibilidade do uso, né, no futuro de produtos da indústria, né, da cannabis, onde a gente vai ter aqui no Brasil. E para o médico veterinário, para os estudantes, considerar a necessidade da formação técnica nesse sentido, né? Então, a gente só pode prescrever se a gente souber prescrever, né? A gente precisa estudar, precisa entender o sistema do canabinoide nos animais, entender como ele funciona, qual a dose, como é que a gente usa o óleo de cannabis e etc. Então, o nosso objetivo é formar profissionais de qualidade e ver o uso da cannabis de uma maneira muito séria, o que a gente chama de uso racional. E, né, logicamente, estimular a ampliação do acesso a esses produtos. É importante que a gente faça isso. Se despir de qualquer preconceito e analisar a coisa de maneira fria e científica, né? Exatamente. Com a possibilidade médica mesmo. Acho que isso é o mais importante. Pô, sensacional o recado, Magda. Obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigada. Rapaziada, não se esqueçam de se inscrever no canal e segue o papo!